PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, Videira. Estudo ao vivo, Livro de Esther. O que a gente vê no ensino do livro de Esther, inclusive os dois louvores que foram colocados agora no início, fala sobre isso, sobre a obediência a Deus que nós devemos ter, sobre a diferença que é na vida de uma pessoa quando ela obedece a Deus, quando ela confia no Senhor e entrega as rédeas da sua vida a Ele. Foi assim com Esther. Esther, ela foi obediente a Deus em todos os momentos, obediente ao pai, à mãe, ao tio. Ela realmente foi um exemplo de obediência. Nós vemos também a questão da Rainha Vasti. A Rainha Vasti, ela usou de arrogância. Aquele momento era um momento muito importante para o reino da Pérsia. O rei estava com todos os príncipes e as autoridades, as pessoas importantes. E ela não obedeceu ao rei, foi arrogante, ela quis fazer o que estava na cabeça dela, sem se importar com as consequências. O que é ser arrogante? É a pessoa ser prepotente, é a pessoa ter um orgulho exagerado, é a pessoa se achar melhor do que outra pessoa. É até um pouco de petulância, que significa atrevimento, insolência, né? E a Rainha Vasti foi tudo isso, quando ela não aceitou o convite do rei para ir à festa, para que ele pudesse mostrar a beleza dela. Ela poderia ter algumas razões que a gente não conhece, a Bíblia não fala. Mas o que ficou marcado foi exatamente essa desobediência dela. E isso ficaria realmente muito complicado para o rei, porque ele precisava dar o exemplo de autoridade que ele tinha. Era o maior reino da terra naquele momento. E ele precisava mostrar realmente a autoridade dele com relação a todas aquelas pessoas e ao reino, porque representavam também o reino distante dele. Tinha 127 distritos, cidades que estavam sob o seu domínio. E a Rainha Vasti, ela foi arrogante, né, como eu já falei, e não quis ceder à ordem que o rei mandou, que o rei deu. Aí eu coloco para nós: quantas vezes nós não somos também arrogantes na nossa vida? Quantas vezes nós não ousamos agir de forma inadequada, de acordo com o que vai na nossa cabeça, sem ter uma ideia
de consequências que aquelas ações vão trazer. E isso daí, logicamente, traz prejuízo para a nossa vida, prejuízo para o nosso futuro, prejuízo para até pessoas próximas a nós. Nós devemos ter como exemplo, nós devemos usar como exemplo a Esther, que é o contrário da Vasti, que foi obediente primeiramente a Deus, obediente aos pais, como eu já falei também, obediente ao tio, né? O Mordecai, que em algumas versões falam Mardoqueu, né? Mas é a mesma pessoa. Então, quantas vezes nós não agimos de conta própria, sem colocar nas mãos de Deus o problema, a situação, sem esperar muitas vezes a resposta dele, sem ter a sensibilidade de ouvir a resposta dele, porque às vezes ele está respondendo, mas nós estamos insensíveis e não entendemos que ele está respondendo. Então, o que nós precisamos, né, a gente vai ver um pouco mais para frente, é fazer a nossa parte. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para deixar vocês comentarem alguma coisa, se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre isso. Nada a declarar? Bom, continuando então, a gente vai ver que o rei acolheu o rei Assuero, né, acolheu um conselho de um dos assessores dele para que ele fizesse um edito proibindo a rainha Vasti de ir para as festas e estar na presença dele, ou seja, ela seria isolada, perderia a parte dela, né, no reino, o castelo, e então procurasse então outra pessoa virgem que pudesse substituir a rainha Vasti. Nesse ponto eu quero colocar o seguinte: fazer a nossa parte é nós estarmos preparados para quando a oportunidade ocorrer, quando o momento vier. Esther estava preparada. Além de ser muito bela, ela também era virgem, ela se cuidava, era uma pessoa que tinha noção das coisas, coerente. E a gente deve, por exemplo, se nós vamos fazer uma prova, a gente precisa se preparar, estudar, né? Fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos isso, com que cara a gente vai orar a Deus pedindo para passar na prova? Claro que Deus pode fazer, tem a vontade dele e a pessoa tirar uma nota boa, passar na prova. Mas ela precisa fazer a parte dela. Isso de criança. Nós temos um netinho, eu estou falando de prova até porque nós temos um netinho. Hoje a minha filha foi para como é, Rosana?
nesse plantão, eles falam sobre o comportamento da criança. E a gente ficou orgulhosos, né? Nós ficamos orgulhosos do que a professora falou dele. Conta aí, Rosana, um pouquinho. Ela disse que ele era muito inteligente, que aprendia fácil as coisas, né? Já conhecia o nome dele, já escrevia o nome dele. E ele fazia fofoca dos colegas da professora. Quando era na hora da brincadeira, que os coleguinhas não queriam dar o brinquedo, dividia, né, os brinquedos com ele ia prontamente na professora e se queixava ela e voltava para o lugar dele e ficava esperando ela agir. Ele não ia tomar nem brigar com as crianças, né? Ele ficava só com ele, se queixava com a professora. E ela estava contente, né, assim, com o desempenho dele no crescimento. Então veja, desde criancinha a gente tem que estar orientando, educando, fazendo, não é, um homem, uma mulher, porque a formação começa na infância. Como se comportar, não arranjando confusão, não sendo divisor, não é? De não abrindo facções, né? Então é muito importante. A gente tem que pedir a Deus fazendo a nossa parte. Como é que a gente iria querer? Você vê tantas pessoas que vão, depois do filho crescido, ele se envolve com drogas. É uma pessoa que não tem a mínima condição de viver em sociedade. E aí as mães vão chorar. Isso ocorre todos os dias, né? Vão chorar porque os filhos... Hoje uma família foi assassinada. E tudo indica que tem a ver com problemas de drogas. Mas morreu a pessoa, o adolescente que estava envolvido, e morreu outras pessoas da família, que não tinha talvez nada a ver com aquele problema. Onde eu estou querendo chegar é que a gente deve estar preparado para quando Deus der a oportunidade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora há pouco. O irmão Samuel. O irmão Samuel, ele tinha um desejo há muito tempo de fazer uma faculdade de psicologia. Apareceu a oportunidade. E ele pegou essa oportunidade, preparado, fez a prova, passou, né, pediu oração e Deus ouviu. Mas ele fez a parte dele. Se ele ficasse parado, esperando que o diretor da faculdade fosse na casa dele e dissesse: bora, Samuel, bora lá, rapaz, que eu estou te esperando. Não, ele se preparou, foi atrás, fez a prova, como deve ser. Não é? Então, mesma coisa aconteceu com Esther. Esther não estava ali, ela, se vocês leram, acho que no capítulo 3, mais ou menos, ele está falando sobre os predicados de Esther. E ele fala exatamente como ela era, para que ela pudesse ser uma das escolhidas, poder estar junto com outras moças virgens e nas condições que elas tinham que ter. Você vê, ela passou um ano se purificando. Então tudo isso é um preparo. Só tinha uma coisa que ela foi orientada e não fez isso até o momento certo, foi dizer que era israelense, né? Que o povo dela
dela era Israel, porque existia um decreto que uma rainha teria que pertencer a pelo menos uma das 7 grandes famílias da Pérsia. A rainha só poderia vir dessas 7 famílias da Pérsia. E aí a Esther foi orientada a não fazer comentários sobre o povo dela. Só na hora certa é que ela declarou que era judia, né? que era do povo de Israel. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu quero ouvir vocês também. Nada? Ninguém? Não, eu gostaria de. Como eu fui falando, nós estamos sentindo falta dos demais irmãos, das irmãs que participam, mas o assunto está muito bom. E a gente, eu analisando ele, a gente vê que como Deus fez com que Esther entrasse no cenário da história, né? E ela, criada com Mardoqueu, seu tio, né? Mas era um exemplo de vida. E no momento certo, para livrar o povo de Deus, Deus coloca Esther no cenário para ser rainha. A gente observa que não trata-se de coincidência, sim de providência de Deus. Né? Deus providenciou aquele momento ali. E eu não questiono sobre se a Vasti estava certa ou se não estava, sabe? Porque ela tinha suas razões. E talvez tenha se achado ofendida porque estava num momento o rei cheio de vinho com os seus assessores e ela achou que não devia ir. Isso terminou custando de ela ser deposta do cargo, né? Mas a gente observa aqui que Esther, dentro da sua simplicidade, dentro da maneira como foi criada com seu tio, tudinho, ela pôde livrar o seu povo de uma forma tremenda, né? Mas o irmão pode continuar aqui, que a gente está acompanhando aqui, viu? Ok, irmão. Aqui no versículo 15, capítulo 2, diz assim: Esther, filha de Abial. Peraí, deixa eu ver. Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Mordecai, né, ou Mardoqueu, tomara Esther por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei. Esther nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Em cima do que o irmão Samuel falou aí, é exatamente isso, a simplicidade dela, a humildade dela, conquistou a todos. E todos passaram a torcer por ela, pela atitude que ela teve. Agora, voltando para aquele impedimento de que Esther seria de fora do povo, fora daquelas famílias, das 7 grandes famílias da Pérsia, que era um impedimento para ela conseguir ser uma das participantes, ela já nem teria a possibilidade de ser a eleita, ela não teria nem como participar. Era um impedimento muito grande.
Aí eu pergunto, será que a gente já passou por alguma situação assim, em que havia um impedimento para uma bênção, mas Deus trabalhou na questão e a situação mudou? Às vezes a gente acha que nós temos uma sorte muito grande, quando na verdade é Deus à frente, é Deus trabalhando por nós, é Deus cuidando de nós. Eu tenho um exemplo, minha filha, a mãe desse meu netinho, né, que estava na escola, que eu contei a história dele, ela estava fazendo ela fez uma prova, na época, o ginásio pernambucano estava mudando, ele é um colégio tradicional aqui de Recife, ele estava mudando de local e mudando de formato. Ele passaria agora a fazer, não sei se continua assim, eu acho que sim, mas ele passaria agora a ter o estudo integral para as pessoas do ensino médio. E ficaria as pessoas do ensino médio, os estudantes do ensino médio, ficariam estudando lá manhã e tarde. Aí teria comida, teria tudo para que eles passassem um dia lá. Minha filha queria muito entrar no ginásio pernambucano. E ela fez a prova, mas na primeira existia, né, alguns requisitos também que era comprovado depois que saísse a relação dos aprovados. Aí a minha filha teve nota boa, mas não foi classificada pelo número de vagas. E ela ficou triste e veio falar comigo. Aí eu disse para ela, filha, ore a Deus, deixe na mão dele, porque se for para você passar, vai abrir alguma porta, vai acontecer alguma coisa e você vai ser chamada. Ela, tipo assim, ela ficou em 14º e, não, eu não lembro agora, mas como se fosse assim, 14º e tinham 10 vagas. Certamente eram mais pessoas, eram mais vagas, né? E ela ficou faltando 4 ou 5 pessoas para que ela fosse classificada. Aí eu disse, ainda vai ter a prova dos documentos, mas não deu outra. Nós oramos, colocamos na mão de Deus, e várias pessoas que passaram não tinham a documentação que eles disseram que tinha. É como se você hoje fosse participar de um concurso e colocasse lá que você estava participando como cotista. Ou seja, você era de repente uma pessoa negra e, no entanto, você é uma pessoa loira dos olhos azuis. Existe aquele lance da cota que faz com que a sua média pode, às vezes, até ser menor do que a média de uma outra pessoa de ampla concorrência. Mas como você é cotista, então você termina entrando, mesmo que a sua média seja menor. E ele, para se beneficiar, fez isso. A gente viu casos acontecerem de verdade. Pessoas que eram brancas, mas que colocaram lá que eram negras, para poder passar no curso de medicina. E depois foi descoberto, né, e essa pessoa foi excluída do curso. Era mais ou menos isso, só que não era cota. A pessoa precisava ter estudado no colégio público, alguma coisa assim. Tinha uns 3 ou 5 requisitos, que eram precisos para que a pessoa pudesse estudar lá, além da prova, além de ter classificado na prova. E eu sei que no final das contas ela foi chamada e estudou
o ensino médio lá no ginásio pernambucano. Eu vejo isso assim como resposta também de Deus. Era um impedimento que foi formatado por Deus para que ela entrasse. Outra situação também que eu coloco como exemplo. Eu tenho um filho que ele acho que 15 anos já, do Banco do Brasil. Ele fez o concurso. Esse concurso tinha 2 anos de validade. Chegou no prazo final de 2 anos e ele terminou acreditando até que nem iria mais ser chamado. Só que o banco renovou por mais 2 anos a validade do concurso. E depois de 4 anos, ele recebeu, já no finalzinho, era tipo assim, final de setembro, terminava o período de validade de 2 anos com mais 12, o período de 4 anos, terminava ali, e não iria ser mais renovado. Era final de setembro e ele foi chamado no começo de setembro. Foi no final. Ele foi chamado e, graças a Deus, hoje é do banco e já há 15 anos. Então, são impedimentos que muitas vezes ocorrem, mas que quando a gente coloca nas mãos de Deus, Ele providencia as condições para que nós possamos mudar a condição eu não vou dizer maldição, mas assim, a condição que nós vivíamos complicada para uma bênção. Ele transforma aquela situação em bênção para nós. Esses 2 casos que eu falei refletem muito isso. Mas nós temos outras situações na vida da gente. Eu acredito que cada um de nós, se pensar direitinho, vai encontrar uma situação e vai lembrar que Deus mudou o polo e transformou aquele problema em bênção para a gente. Outra coisa que a gente pode colocar: nós precisamos, Esther, ela foi um exemplo para nós. E nós devemos ter sobre nossos ombros a responsabilidade também de ser exemplo para outras pessoas. Esther, ela foi a pessoa que Deus colocou para guardar, para proteger o povo de Israel. Deus usou Esther para isso, mas também usou Mordecai, usou Mardoqueu, que é a mesma pessoa.